Universal. O que você vai fazer, irmão? Entregando o jornal? Sim, senhor. O senhor quer um? Tá lendo? Depois eu levo. Depois eu leio. Isso aí. Eu vou aí pregar o evangelho, porque esse pessoal está precisando ouvir o evangelho. Segura aí, depois eu pego. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. O tempo está próximo. Jesus falou assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Cuidado, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. Mas o Espírito Santo, o outro Consolador, o Espírito da verdade, foi enviado por Deus para que nós fôssemos guiados, ensinados por Ele, e não por homens. O Espírito Santo, o Consolador, de graça recebeu, de graça vocês dá. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus morreu numa cruz, mas Ele não está mais na cruz. Puseram Jesus na sepultura, mas Ele não está mais na sepultura. Foram procurar, Maria foi procurar Jesus no cemitério. Jesus não estava mais lá. O anjo falou assim: vocês estão procurando o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Até hoje estão procurando Jesus no meio dos mortos. O jovem, Jesus falou para ele: segue-me. Segue Jesus, vamos, segue-me. Ele falou: primeiro eu vou enterrar meu pai. Jesus falou: deixa os mortos enterrarem os mortos. Vem tu e segue-me. Hebreus 9:27. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Por isso que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. Os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Se a pessoa se arrepender e se converter, Ele não se lembra mais. Quando a pessoa se arrepende, confessa e nasce de novo. Quem não nascer da água, não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que você tem preparado? Para quem vai ser sua alma? Com dinheiro não se compra salvação. Jesus falou: quão difícil é o rico, quão difícil é o rico entrar no reino de Deus. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Por que todo mundo está querendo ficar rico? Por que estão usando o nome de Jesus para ficar rico? Porque a religião é uma causa de grande lucro. Seja evangélica, seja católica, espírita, a religião é uma causa de grande lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Evangelho não se vende, evangelho não se compra. Salvação é dada gratuitamente aos que creem, pela fé. Sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fomos comprados com precioso sangue de Jesus. Maria não pode fazer nada. Maria foi salva por Jesus. Bem-aventurado é quem lê. Jesus falou: examine as Escrituras. João 5:39.
Nela você vai encontrar a vida eterna. E é isso que interessa. Se não existisse inferno, por que as igrejas não querem? Não dá lucro. Pensa de prosperidade. O espírito do erro, o espírito do engano, não quer que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Fomos libertos do pecado para ser escravos de alguma religião? Fomos libertos por Jesus Cristo para ser escravo de homens? Hebreus 9, 27. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Não existe a reencarnação. Nunca existiu. Jesus não é espírito evoluído do Allan Kardec. Jesus não é o filho da Maria do catolicismo. Ele é filho de Deus. Ele é o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação. Busque ao Senhor. O senhor conhece a verdade? Oi? O senhor conhece a verdade? Não da Universal. Não, eu só peguei o folheto, mas o senhor conhece a verdade? Mora dentro de mim. Se o senhor não conhece, eu declaro que o senhor ainda hoje vai conhecer, em nome do Senhor. Ah, eu não Jesus. conheço? Quem que eu não conheço? O senhor não conhece a Ah, não? verdade. O que é a verdade, então? O senhor vai conhecer ainda O hoje, que é a em verdade? nome de Jesus. Eu já conheço ele já faz A anos. minha filha. verdade Ah, é Jesus Cristo. é? Qual Jesus? E ele sim, ele é filho É qual? de Maria. A filha da Maria? É sim. É mesmo? Sim. A Bíblia fala que ele é filho de Deus. Até o demônio viu e falou, tu és o filho de Deus. Ainda hoje você É filho de vai. Maria. Que nada. Ainda hoje você, Catolicismo o senhor vai não é conhecer. cristianismo. Ainda hoje o senhor vai conhecer a verdade. Catolicismo nunca foi Porque cristianismo. O senhor fala da verdade, Vocês são mas mariolotria. a Bíblia do senhor está fechada. Está fechada? Ela está escrita no coração. A palavra de Deus está escrita no nosso coração. O Espírito Santo de Deus, Jesus é o Verbo. A religião te manipula. Não sou discípulo do Papa. Não sou discípulo de homens. Não aprendi nada com homem. Com homem você vai aprender a ser católico, ser evangélico, ser espírita, ser budista. A Bíblia fala que teriam doutrinas de demônio. Iriam se desviar da fé por causa de doutrina de demônio. Catolicismo nunca foi cristianismo. Cristianismo é Jesus habitando dentro de nós. A esperança da glória. A esperança da vida eterna. Só quem tem o Espírito Santo. Maria está morta. Paulo está morto. Pedro está morto. Eles estão aguardando o dia da ressurreição. E não abrir e piscar de olhos. Quando soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Coríntios 15. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Para que eu vou ficar rezando para Maria se Maria está morta? Para que eu vou ficar invocando os mortos? Se a Bíblia diz que os mortos não podem fazer nada, não pode ouvir, para que eu vou me ajoelhar diante de uma imagem de escultura, se ela não vê, se ela não ouve, se ela não anda, ela não fala? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Está na hora de você sair da religião, encontrar Jesus Cristo ressuscitado, vivo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não é a igreja católica, não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja. A igreja são pessoas compradas pelo sangue. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não mora em casa de tijolo. Mas Ele está procurando alguém. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Eu só estou comendo fumaça aqui. Misericórdia. Vai jogar a folha. A católica veio para oferecer Jesus para mim. Jesus dela eu não quero não. Os católicos ficam... Nossa, misericórdia, que fumaceira. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. O apóstolo Paulo, ele viveu exclusivamente para Jesus depois que ele se converteu. Paulo não ficou rico, Paulo não comprou carro de luxo, Paulo não foi morar em mansão, Paulo foi pregar o evangelho em Éfeso, Paulo entrou em Atenas para pregar o Jesus Cristo verdadeiro e falar que a deusa Diana, a deusa Aparecida, não pode salvar ninguém. Foi isso que o apóstolo Paulo pregou, que o único e verdadeiro Deus é aquele que ressuscitou dos mortos. Maria foi uma serva, Maria nunca foi senhora, Maria sempre foi uma serva obediente a Deus, que creu no Jesus Cristo para ser salva. Por isso que ela não pode salvar ninguém. Nos últimos tempos se desviariam da fé. As igrejas de hoje estão desviadas da fé para buscar dinheiro. A igreja de Laodiceia hoje só pensa em dinheiro, só estão pensando em ficar rico. A igreja de Laodiceia é desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Mas a igreja verdadeira não ganha dinheiro, não faz comércio. A igreja verdadeira não tem show gospel. A igreja verdadeira não tem artista. A igreja que vai morar no céu, que Jesus veio buscar, foi aquela remida pelo sangue, que o nome está escrito no livro da vida, que se converteram, que deixaram de amar o mundo e deram sua vida pela causa do evangelho. Essa é a igreja que Jesus veio buscar. Jesus não veio buscar denominação, Jesus não veio buscar sábios, entendidos, nem poderosos, muito menos os ricos. Jesus veio buscar um povo santo, zeloso de boas obras. Iriam se afastar de Deus, iriam se desviar da fé, para darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Jesus não está morto, Jesus não está mais pregado numa cruz. Ele ressuscitou, não está na cruz, está vivo. Será que é difícil de vocês entender? Ele ressuscitou, não precisa conversar com o morto, ele já ressuscitou, conversa com ele. Ele intercede diante de Deus. Hebreus 7:25. O Espírito Santo intercede por nós. Por que vocês estão procurando ajuda de morto? Morto não pode fazer nada por você. Maria está morta, Pedro está morto, Paulo está morto, João está morto, mas aquele que ressuscitou está vivo pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está aqui. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mas muitos serão enganados pela cobiça, pela luxúria, pela vaidade. O apóstolo Paulo foi apedrejado
Ele não ganhou dinheiro, ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo não recebeu aplausos, recebeu pedrada. O evangelho que eu prego é o de Paulo. O evangelho que eu prego é o que Paulo pregou. O evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do Papa. O evangelho do Papa não é Bíblia, é Maria. O evangelho de Jesus Cristo é salvação, é vida eterna. Você está salvo? Se morrer hoje, você está indo para onde? Olha a porta aí, ó. Depois que passar essa porta, aí é que nós vamos ver quem é que está carregando a verdade. Depois que passar essa porta, eu quero ver se missa de sétimo dia vai resolver. Você está querendo comprar a salvação? Será que o padre tem poder de colocar você no céu? Depois que você passar por esta porta? Passa não, filho. Se você não lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, o seu lugar será o inferno. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. João, Evangelho de João, capítulo 10. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. A favor dos vivos. Vão pedir ajuda aos mortos. O profeta Jeroboão era idólatra. Ele fez um altar igual esse. Altar de Baal. Deus mandou um profeta lá pregar contra a idolatria. E o rei falou assim: mata ele. Quando o rei estendeu a mão para o rei Jeroboão estendeu a mão para o profeta, a mão dele, o braço dele endureceu. E ele teve que pedir misericórdia para Deus para ser curado. Deus abomina a idolatria. Deus abomina a feitiçaria. Deus se abomina que consulte os mortos. Jesus está vivo. Por que eu preciso de morto? Para vender estátua? Para que eu preciso de morto? Para vender vela? Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, pelo amor de Deus. Jesus está vivo. Não está mais pendurado na cruz. Qual é que o povo vai acordar? Mensagem bonita? Mensagem para falar do amor? É para arrancar o seu dinheiro. Mensagem para levar para o céu? É tirar você da idolatria. Tirar o homem da mão do diabo, como diz em Atos 26. Tirar o ser humano das trevas. Mensagem para ganhar dinheiro? É o que está na boca dos pastores, na boca de padre. Mensagem para ganhar dinheiro. Mensagem para ganhar vida eterna, salvação. É o que está na boca dos profetas, dos evangelistas, dos verdadeiros pastores, que não amam sua vida, que não amam a sua vida. Para quem vocês estão queimando incenso? Para quem? Para quê? O sacrifício que Deus aceita é o sacrifício que o seu filho fez na cruz. É o único sacrifício que Deus aceita. Aquele que foi realizado na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado. O homem pensa que pode fazer alguma coisa para ser salvo. Acender vela, reza para morto. Andar a pé para Aparecida. Carregar estátua das costas. Isaías 45, 20. São ignorantes aqueles que conduzem procissão, suas imagens de escultura. Por que a igreja não quer pregar a verdade? Hein? Por que a igreja não quer pregar a verdade? Porque quer dinheiro? Quer aplausos? Todo mundo aqui vai ter que comparecer no dia do juízo. Todos vocês terão que comparecer no dia do juízo. Aí Deus vai perguntar: por que você não me adorou? Eu mandei você acender vela? Deus vai perguntar: eu mandei você acender vela? Eu mandei você consultar os mortos? Paulo disse assim para Timóteo: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que os seres humanos não darão mais ouvidos.
Virá tempo que não vão dar mais ouvidos. Amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Fábula. Acreditar que uma imagem foi achada num rio, isso é fábula. Dizia que a deusa Diana tinha caído de Júpiter. E a Bíblia diz que toda a Ásia, o mundo inteiro gostava da Diana, venerava a deusa Diana, assim como a Aparecida aqui no Brasil, como a Fátima em Portugal, como a Lourdes na França, como Guadalupe no México, a Rainha dos Céus. Vocês estão oferecendo sacrifício, mas não é a Deus, porque Deus não recebe sacrifício de mortos. Seu filho ressuscitou, ele venceu a morte, e em breve ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo, aqueles que morreram com suas vestes limpas, que foi derramado do Cordeiro. Que adianta você rezar e não repetir? É que o homem se arrepende dos seus pecados. A pregação do Evangelho, arrependei-vos e creia no Evangelho. Essa que foi a pregação de João Batista. João Batista não fez missa de sétimo dia, nem Pedro. Jesus disse: o povo erra por não examinar as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem falou que a gente vai ficar rico? Quem falou que nós vamos ficar ricos? Paulo ficou pobre, Pedro ficou pobre. Como é que hoje a igreja quer pregar que a gente vai ficar rico? Eu sou rico porque meu nome está no livro da vida. Eu sou rico porque morrer para mim é lucro. Sou rico porque os meus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Não tenho carro importado, não moro em mansão, não tenho sinagoga e não tenho ovelha. As ovelhas pertencem a Deus. Se converte, malinhos. Se converte, malinhos, ao verdadeiro Evangelho. Circo gospel. Chega de circo gospel. Se converte ao verdadeiro Evangelho. O profeta Ezequiel pregou que o povo gosta de ouvir mentira. O profeta Jeremias, ele pregou que o povo deseja os falsos profetas. O povo deseja ouvir os falsos profetas. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguem o lobo. Já pensou você seguir um lobo? Jesus falou que os lobos viriam em pele de ovelha. O apóstolo Paulo escreveu que lobos entrariam no meio da igreja e não perdoariam o rebanho, arrastariam as ovelhas para si. Eu não sou ovelha de pastor da terra. O meu pastor está lá no céu, Jesus Cristo, o sumo pastor. É com Ele que nós vamos dar conta. É com Ele que nós teremos que apresentar nossas obras. Por isso que ele fala em Apocalipse 3, 2, capítulo 2, capítulo 3. Eu conheço tuas obras. E conhece. Mas para a igreja de hoje, a igreja do fim dos tempos, a igreja do fim dos tempos, desviada da fé, a igreja do fim dos tempos, cheia de ouro, andando de BMW, cheia de ouro, a igreja do fim dos tempos, morando em mansões. A minha mansão está lá no céu. A Bíblia diz lá que tem rua de ouro. É lá que me interessa aí. A Bíblia diz que nu viemos para este mundo e nu voltaremos.
não trouxemos nada e não vamos levar nada. Jó era um homem crente, mas faltava uma coisa para ele. Ele precisava de uma coisa muito importante. A Bíblia diz que Jó era um homem rico, o mais rico do Oriente. Tinha uma família de 10 filhos. Tinha muito gado, plantações. Mas um dia ele perdeu tudo. Um dia Jó perdeu tudo. O diabo chegou diante de Deus e acusou ele. Jó te adora. O diabo disse assim para Deus: Jó te adora porque você deu riqueza para ele. E essa é uma acusação que o diabo faz para quem está na religião. Mas para quem está em Cristo, quem está em Cristo não está preso. Ele tem tudo, mas não possui nada. Jó perdeu tudo, mas ele nunca perdeu a fé. A mulher dele, a mulher de Jó disse: amaldiçoa Deus e morre. Você está falando como uma louca. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja Deus. Mas no final do livro de Jó, no meio do livro, Jó deu uma declaração: eu sei que o meu Redentor está vivo. Jesus foi morto antes da fundação do século, antes da criação do mundo. Jesus não nasceu porque ele não é uma criatura. Jesus não nasceu da Maria, ele não é uma criatura. O Verbo se fez carne. O Verbo encarnou, ele não reencarnou porque não é o espírito evoluído. Jesus não é o espírito evoluído do Allan Kardec. Ele é o Verbo, ele é a palavra, ele se chama a palavra de Deus. Apocalipse 19. Dá fogo do céu, Jesus, queima a feitiçaria. Queima toda a obra do diabo. No final do livro, Deus se apresenta para Jó e se revela para ele. Antes que seu livro feche, antes que você passe por essa porta do cemitério, dentro de um caixão, você precisa conhecer Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não o filho da Maria, o Filho de Deus. Aí Jó entendeu porque Deus permitiu aquela provação dele ter perdido sua família, seus bens, sua saúde. Jó perdeu tudo, mas ele nunca negou a fé. Assim como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Você pensa que eu estou aqui atrás de dinheiro? Nunca pedi dízimo para ninguém, filho. Nunca pedi dinheiro para ninguém. Rodei o Brasil inteiro de Kombi, pregando o verdadeiro evangelho, sem pedir um litro de gasolina para ninguém, sem usurpar a fé de ninguém. Você sabe andar na fé? Na fogueira? Essa fogueira? Só que não foi o fogo que matou Nadab e Abiú. A Bíblia diz que Deus é o fogo consumidor. Matou Nadab e Abiú. Ofereceram fogo estranho. Ofereceram fogo estranho. Ofereceram uma fogueira estranha. Não, filho. Nosso Deus é um fogo consumidor. É um fogo que arde mais do que esse. Eu não consigo ficar 5 minutos aqui perto. Começo a derreter se eu ficar aqui. Imagina o inferno. Imagina o que é inferno. Não tem missa de 7º dia. Não tem vela, não tem Maria.
Estão fazendo sacrifício para quem? Para um Deus mudo? Para uma estátua? Quando é que a igreja vai ter coragem para pregar a verdade? Quando é que a igreja vai ter coragem? Deus não deu espírito de medo. Deus não deu espírito de covarde. Os profetas enfiavam o dedo na cara do rei. Você é um idólatra. Nabucodonosor foi transformado num animal. Faraó e o Egito foi destruído no Mar Vermelho. Um anjo matou 185 mil soldados do rei da Assíria. Nosso Deus não tem medo de homem. Meu Deus não tem medo de cara feia. Ele está voltando. Ele está voltando. Você é da virgem prudente? Ou você é das virgens loucas? As loucas não tinham azeite na lâmpada. As loucas não tinham o Espírito Santo. Você é qual virgem que é? Louca ou prudente? Eis à meia-noite, ouviu-se um clamor. O noivo vem aí. Saia ao encontro dele. Foi aí que as loucas perceberam que elas não tinham azeite. Quando o noivo apareceu, que elas perceberam que elas nunca tiveram azeite. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o evangelho que eu anuncio para vocês não é sabedoria humana. Não adianta fazer curso de teologia. O evangelho não é sabedoria humana. É poder de Deus para curar paralítico, para curar cego, para curar doentes, para expulsar demônios. Esse é o evangelho que Jesus mandou pregar. Esses sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Farão milagres maiores do que eu fiz. Guarda o que tem. Guarda o que tem, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. O inferno é um fogo que nunca apaga. Jesus falou: o inferno é um fogo que nunca apaga, onde o bicho nunca morre. Serão atormentados pelos todos sempre, por toda a eternidade, aqueles que não se converteram. Religião não pode se salvar do inferno. Mateus 23, 33, Jesus perguntou assim: serpentes, ele falou para os líderes religiosos, raça de víboras, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Mateus 23, 33, dando dízimo? Pensa que vai escapar do inferno dando dízimo? Está pensando que vai escapar do inferno rezando para Maria, ou acendendo vela para morto? O homem precisa se converter. Enquanto ele estiver vivo, Deus está chamando ele para o arrependimento. Se você não se arrepender, não se converter, você é culpado da morte dele. Você matou ele na cruz. Vocês mataram ele. Vocês mataram ele na cruz. Os nossos pecados levou ele para a cruz, mas ele não está na cruz, ele ressuscitou. Ele não aceita sacrifício de mortos. Ele não aceita sacrifício de mortos. O que ele recebe é um coração contrito, um coração arrependido. O que Deus quer ver é isso. Salmo 51. Contra ti eu pequei. Confessar o pecado a Deus, para que possa ser perdoado. Misericórdia. Que fumaceira. Olha se os irmãos criam coragem para pegá-la. Faça uma fumaceira danada.